E existe sim algo poderosíssimo que é uma hora de uma surpresa. Então vocês devem preparar para a surpresa. Assim vai acontecer. No julgamento, Estados Unidos e território nacional brasileiro. E o tempo está passando. Vai acontecer o que vocês acham loucura, 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 loucura. Mas a hora do impacto chegou sem arrodeio. Que tentarão, que vão fazer, mas eu acredito que o Brasil vai passar por um rebuliço tão forte, mas tão grande, que se procurarem insistir na ideia de prender Bolsonaro, mas acontecendo, seria uma catástrofe. O Brasil quebraria, o que eu vejo? Uma bomba gigante, vindo desmanchando tudo os poderes no território nacional brasileiro. A ordem espiritual é: não toque no Bolsonaro. Se tocar, o inferno vai descer sobre o próprio inferno no território nacional brasileiro. Porque as coisas vão andar muito rápido. Porque o tempo está passando. Eu estou vendo que vem algo gigantesco aí. Sabe, é como se o Brasil fosse cair. As 4 bases dos seus alicerces. E o senhor levantando presidentes, e o senhor levantando o povo ao redor do mundo para proteger Bolsonaro. Mas o negócio vai esquentar. E o feitiço vai cair contra o feiticeiro. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E existe sim algo poderosíssimo que é uma hora de uma surpresa. Então vocês devem preparar para a surpresa. Eu acredito viamente que a surpresa é agradável da parte de Deus. Eu quero afirmar uma coisa: não há possibilidade de se resolver o assunto que aí está, da qual todos nós intercedemos pelo território nacional brasileiro, assim como todos os países do mundo nós intercedemos, porque essa é a atitude de um cristão, é interceder para que Deus faça a sua vontade. Mas escute, mas eu estou aqui como profeta. E não existe possibilidade nenhuma de se resolver esses questionamentos aqui no território nacional brasileiro por via Congresso ou Senado. Mas eu vou dizer com todas as letras, assim como falei da vitória de Donald Trump e também do seu tiro e etc., que todo mundo já sabe. Tudo isso anteriormente aos seus acontecimentos. O Brasil, ele será liberto por Deus em primeiro lugar, porque a parte espiritual é que vai decidir, não a física, e também pelos Estados Unidos da América. E alguns países que se unirão aos Estados Unidos da América, já vamos falando nisso aqui umas 3 lives, a favor do território nacional brasileiro. E aquilo que é impossível para uma democracia, para instituições, para embaixada, embaixadores, chanceler, né? O que é impossível, ela vai acontecer. O que poderia ser impossível dos 3 anos, acontecer no Brasil e não aconteceria. No Brasil aconteceu, tudo que era impossível aconteceu. Tudo que era impossível. Assim vai acontecer. No julgamento, Estados Unidos e território nacional brasileiro. Os Estados Unidos não é dono do Brasil. Rapaz, os Estados Unidos, ele querendo, ele é dono do mundo todo. É loucura. É um demônio pequeno
lutando contra uma porcentagem. É um soldado lutando contra 100 mil. Esse é o poder dos Estados Unidos. É um soldado lutando contra 100 mil. Mas a hora do impacto chegou. Não tem como fugir. Nem um diálogo vai dar jeito nisso aí. Porque Deus não aceita, ele não tem culpado por inocente. Eu vou repetir. Deus não tem um culpado por inocente. Deus não tem um culpado por inocente. Não existe acordo. Não. Deus quer dizer, o culpado é culpado. E os culpados verdadeiramente, os culpados, serão pelo espiritual alcançados. E não tem como reverter isso, galera. Não há como reverter que os culpados serão perdoados. Os verdadeiros culpados serão perdoados. O espiritual vai vir sem pena e dó. E nem misericórdia acima dos culpados. Porque Deus não tem um culpado por inocente. E não um crente. Eu espero estar sendo bem claro para a nação brasileira. Sem arrodeio. Que tentarão, que vão fazer, mas eu acredito que o Brasil vai passar por um rebuliço tão forte, mas tão grande, que se procurarem insistir na ideia de prender Bolsonaro, eu não estou falando pelo povo, somente pelo povo. Eu não estou falando somente pela direita brasileira e o povo. Eu estou falando do espiritual. Eu quero que todos entendam que estou assistindo essa live, que eu só falo da parte espiritual. Eu sou uma pessoa que tem sonhos e revelações. E vocês devem se preparar para qualquer tipo de acontecimentos que venham acontecer. Mas eu acredito que Bolsonaro não será preso. Porque algo parecido com isso acontecendo, que a probabilidade no reino espiritual é pouca, mas acontecendo, seria uma catástrofe. O Brasil quebraria e deixaria de ser um país reconhecido democraticamente. As possibilidades são poucas, eu vejo pelo reino espiritual. São poucas as possibilidades de ser preso. O que eu vejo? Uma bomba gigante. Vindo desmanchando tudo os poderes no território nacional brasileiro. Isso eu vejo. Não é só uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, não. Eu vejo diversas coisas vindo como um rolo compressor sobre o território nacional brasileiro. Ligeiro. E um dito. Porque o céu já disse, isso eu sei. Eu estava orando e o Senhor me disse assim, filho, a ordem do espiritual é, quem quiser atender a tela, quem quiser, eu posso ser mais um. A ordem do espiritual é, não toque no Bolsonaro. Se tocar, o inferno vai descer sobre o próprio inferno no território nacional brasileiro. Você já viu isso? O inferno descer sobre o próprio inferno. A igreja deve orar nesse exato momento, deve continuar orando, porque as coisas vão andar muito rápido. Vão andar muito rápido porque o tempo está passando. O tempo está passando, as coisas vão andar muito rápido, mas muito rápido mesmo. Porque Deus está com pressa de terminar logo esse negócio. E o Senhor disse, feche os olhos e tenta ver. Eu fechei os olhos e tentei ver. O que você está vendo, Reginaldo? Eu estou vendo que vem algo gigantesco aí. Sabe, é como se o Brasil fosse cair. As 4 bases dos seus alicerces. E o Senhor levantando presidentes, e o Senhor levantando o povo ao redor do mundo para proteger Bolsonaro. E eu estou levantando quem, Reginaldo? Presidente e povo ao redor do mundo, de grandes poderio, para proteger Bolsonaro aqui no Brasil. E o Senhor vem como um rolo compressor, que não tem nenhuma democracia que aguente. Você vê isso? Eu vejo. E a possibilidade de ser preso? Vai dizer, eu vejo, mas eu vejo o mínimo. E a possibilidade disso acontecer, que você disse agora? Aí eu vejo 91%. Ou mais 94%. E não te esquece que vem um grande alarido a qualquer momento. E o povo só tem que estar preparado. Então você não vê, Reginaldo, Bolsonaro preso? Eu vejo pessoas se levantando, autoridades do mundo todo, comprando a briga mesmo, se tiver que ir com a guerra, esse povo vão com a guerra. Mas o negócio vai esquentar.
E o feitiço vai cair contra o feiticeiro. Porque o Senhor disse, Reginaldo, lembra que você terminou dezembro de 2024 dizendo, com a medida que tu julga, tu serás julgado. Com o critério que você usa para medir alguém, irão medir também. Ao que tudo indica, isso é só o começo. Vem coisa muito, muito mais pesada por aí, só que dessa vez vão ser direcionadas a pessoas específicas. Trump começou com essa sanção, né, econômica de 50% de produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Só que isso foi só para entrar no jogo. Uma coisa que é interessante, que o jornalista do Metrópolis lembrou, o Paulo Capelli, tem que ser mencionado novamente, que é isso aqui, ó. Carta de senador dos Estados Unidos a Gonê indica mais alvos de Trump. Vamos lá. Na carta do Trump, deixa eu explicar pra gente contextualizar. Na carta do Trump, ele fala que um dos motivos não é só o tarifaço, o desequilíbrio entre as tarifas entre os dois países. Principalmente é a perseguição criminosa e ilegal praticada pela entidade jurídica brasileira contra Bolsonaro e seus aliados. Ou seja, a perseguição, a censura às redes sociais, que é o que nós estamos falando. Inclusive, o Brasil caiu 6 posições no ranking da democracia internacional por causa disso. E aí o Paulo Capelli lembrou dessa carta aqui, ó. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República recebeu uma carta na qual o senador norte-americano cobra esclarecimentos sobre Alexandre de Moraes. Essa carta foi endereçada ao Gonê. Olha a matéria. Integrantes da Procuradoria-Geral da República se surpreenderam com o fato de o senador norte-americano Shane David Jett, republicanos, aliado de Donald Trump, acionar o gabinete do procurador-geral Paulo Gonê. A PGR não esperava entrar no foco dos Estados Unidos, que tem direcionado sua munição ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e ao governo Lula. Em carta enviada a Gonê, Shane David solicitou esclarecimentos sobre medidas adotadas pelo Ministério Público Federal e PGR para combater ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de sanções americanas. O que quer dizer isso aqui? Os Estados Unidos estão perguntando, olha, o que vocês estão fazendo enquanto Ministério Público e Procuradoria-Geral da República para impedir esses atos criminosos, essa perseguição? Por quê? Se não houver uma resposta e uma explicação, será entendido que o Ministério Público e o PGR, Gonê, fazem parte desse esquema de persecução, desse esquema de destruição do Estado Democrático de Direito, e passarão a se tornar alvos. O documento foi endereçado à PGR em fevereiro e voltou a ganhar relevância essa semana após Trump elevar o tom contra o judiciário brasileiro e anunciar uma ofensiva comercial ao Brasil. Como mostrou a coluna, Gonê e delegados da Polícia Federal também entraram na mira das sanções dos Estados Unidos sob o argumento de que dariam sustentação às supostas ações ilegais de Moraes. Então, vamos lá. Tudo que o Moraes está fazendo só é possível, todos esses absurdos, só é possível porque há um grupo de pessoas que dá apoio, que sustenta essa perseguição, esses inquéritos ilegais, esse julgamento teatral. Estas pessoas também entrarão como alvos. Então, calma lá. Não vai ser só Moraes. Moraes tem uma cadeia. Pelo que tudo indica, existe uma cadeia de comando, que no topo está Moraes, mas embaixo tem policiais da Polícia Federal, tem delegados da Polícia Federal, tem o PGR, tem outros ministros. Envolvendo esses ministros teriam escritórios de advocacia, esposas, familiares, ou seja, tá só começando. E para quem achava que o Trump não ia fazer nada, ele assustou todo mundo, porque ele veio com uma bomba que não tava nem tinha sido mencionada antes. Inicialmente, a Casa Branca planejava sancionar apenas o magistrado do STF, de modo a analisar quais autoridades continuariam apoiando o ministro. Após o novo movimento de Trump de iniciar um tarifaço, auxiliares do presidente norte-americano dizem não se surpreender caso o escopo das sanções seja ampliado já em um primeiro momento. Pessoal da Gestapo, vocês da Gestapo que estão fazendo de tudo aí pra, não sei, puxar saco do Moraes, eu não sei o que passa. Tá na hora de parar. Por favor, parem. Ninguém quer que um brasileiro seja prejudicado, ninguém. Mas o que está acontecendo no nosso país é simplesmente impossível de continuar. Nós chegamos a um nível insustentável. Gonê, pessoal da PGR, parem dessa perseguição. Vamos pacificar esse país, já chega, já foi longe demais. Vocês querem prender todos que questionam, que criticam e falam que fazem isso em nome da democracia. Uma pesquisa que saiu antes de ontem mostrou que a maioria do povo brasileiro vê o judiciário como a maior ameaça à democracia. Então não dá mais para continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Em segundo lugar está o governo do Lula como a maior ameaça à democracia. Chega, por favor, vamos ter sanidade, vamos ter estabilidade jurídica. Vamos voltar a jogar de acordo com as regras do jogo e da Constituição. Parem de usar a Constituição, a sua autoridade, o cargo para perseguir quem vocês discordam. Isto não é democracia. Chega! Chega, ninguém aguenta mais.
Jogamos o Brasil no buraco do ralo do lixo, agora uma vergonha internacional, sendo sancionado como uma ditadura. Isso tem que acabar. Dá tempo disso acabar, sem que ninguém saia prejudicado. Mas esse é o problema. Tem um povo que está desesperado em acatar toda a ordem ilegal, criminosa. Busca e apreensão, censura, derrubada de perfil, prisão preventiva interminável. Chega! Meus amigos, passo a ler com vocês aqui a nota conjunta à imprensa assinada por mim, deputado federal Eduardo Bolsonaro, e também pelo jornalista Paulo Figueiredo, sob o título "Uma hora a conta chega". A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca, e reflete aquilo que nós, há muito tempo, temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Há décadas, o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática, liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos, como o respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, à liberdade de expressão, de imprensa e à realização de eleições transparentes com ampla participação da oposição. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio. Risos, ironias e, ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Em reação às restrições de vistos para violadores da liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Já na semana seguinte à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais. Enquanto isso, Lula aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos, com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como China e Irã. Ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão dos BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Jair Bolsonaro. A decisão do presidente Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos e precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que, muito possivelmente, ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra seus apoiadores diretos. No entanto, recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Assino a carta eu, deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o jornalista Paulo Figueiredo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira
que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.